Olá, o nosso recorte hoje versa uma tensão que é sempre constante, permanente e vai nos seguir do nascimento à morte, tá? É a tensão entre a atitude de encontro ou a atitude de fuga. Ou nós vamos encontrar ou nós vamos fugir. O nível propriamente instintivo, o primeiro instinto nosso, ele é fugitivo, que é o instinto de luta e fuga. O instinto é um aparato animal, de que nós gozamos inclusive, do imediatamente necessário à sobrevivência. Tá? Então, obviamente a luta e a fuga são medo. Tá? Aparentemente a luta e a fuga é o oposto da luta. Num nível muito superficial, ok. Mas num nível profundo, a luta e a fuga do impar instintivo, tá? do instinto de luta e fuga, a luta e a fuga são medo, e elas são a mesma coisa, num certo sentido. Psíquico. O camarada foge, porque está com medo. Ou o cara luta porque está com medo. Essa luta não é uma luta de superação. Quando a gente luta, o que se diz aí, o bom combate, quando a gente tem estratégia, quando a gente tem uma ira ordenada, que é a antessala da vontade humana, há uma superação do instinto. Mas a luta meramente instintiva é uma luta de fuga, é uma luta fraca, errática, pedindo para perder. Absolutamente, pedindo para perder. O nível instintivo só dá isso, essa sobrevivência. Tá? Então, se a pessoa está muito ainda num patamar basal, tá? Ela vai ter uma postura de fuga de um modo geral na vida. Nós chamamos isso tantas vezes do escapismo. O nome que você também pode dar para isso é vulgaridade. O vulgar é um camarada que escapa da progressão. Ele escapa da possibilidade de crescer. Porque o crescimento, tá? O crescimento, o desenvolvimento, particularmente o da inteligência, o da vontade, o da atitude, etc., não se dá de dar no nível instintivo. Ele é a superação do instinto, tá? Em que a regra é oposta. Qual é a regra oposta? É o encontro. Encontrar ou buscar. Quando nós falamos de buscador, porque o buscador é um buscador, isso é o autodidata. O autodidata é um buscador por excelência. Ele está buscando. Tantas e tantas vezes ele nem sabe o que ele busca. Mas ele busca. Vai tateando e etc. Essa é a atitude de nobreza. A nobreza vai ao encontro. Isso vale como atitude de um modo geral. Vai ao encontro do saber, vai ao encontro do autoconhecimento. Tem um problema, levanta a mão e assume responsabilidade. Eu vim encontrar a coisa. Eu vim encontrar o que existe. O analfabeto funcional, o vulgar, ele foge. Ele quer fugir de responsabilidade. Nós, uma questão, veja a questão da responsabilidade. Foge. Entre os bens, a dimensão propriamente instintiva é uma dimensão passiva, reativa, portanto ela é desprovida propriamente da liberdade. A liberdade só se pode dar na superação instintiva e nobreza. A coisa mais nobre que há é não renunciar à liberdade e, ao contrário, buscá-la. A liberdade demanda uma atitude de buscar. Quero ser livre, vou encontrar. Até que você pode encontrar com a fonte dessa liberdade, que é a dimensão transcendente, necessariamente. O analfabeto funcional, ele é escapista, ele está fugindo de responsabilidade. Ele quer cumprir procedimento e não ser responsável. São coisas completamente diferentes. Tá? E como que opera isso? Isso aqui é o lado do fenômeno.
um lado do comportamento visível, tá? Da ação propriamente material no mundo e internamente. Como é que se dá isso? Isso se dá pela estrutura, a abordagem de estrutura da consciência humana. A nossa consciência, ela é dividida. Nós temos uma multiplicidade de vozes interiores. Sabe aquela figurinha que tantas vezes se tornou um aspecto caricato? Um anjinho e um diabinho. E é assim mesmo. É uma caricatura, é uma ilustração feliz. Porque existe essa divisão dentro de nós. Mais uma. Nós temos uma voz que julga. Nós conseguimos falar uma voz para um lado, pró alguma coisa. Conseguimos falar com a voz da antítese. Conseguimos falar com a voz julgadora. E nós conseguimos saber quem está ganhando, quem está perdendo, honesto ou desonestamente. Absolutamente. A gente sabe quando o juiz fez vista grossa para essa daqui, só para favorecer essa. Perfeitamente. Isso é a coisa mais manjada que existe. O nome disso é a estrutura da culpa. Exato. Tá? Então, nós sabemos disso. É óbvio que os juízes podem errar. É óbvio. Acontece. Mas agora o juiz também pode manipular. E isso está dentro de nós. É assim que funciona. Entendeu? Porque hoje os aparatos das abordagens psicológicas, sociais, humanas, estão totalmente focados no comportamento e não na atitude. Esses aspectos, essa dimensão propriamente da consciência é meio relegado. Tá? Você tem hoje gente que nega a existência da culpa. Sabe? Nega a existência da culpa e nega a existência da consciência. É um negócio assim que é assim, mas tá aí, você vê essas coisas. E essa questão da abordagem que eu falei, você tem uma atitude de fugir ou de encontrar. Esse encontro é a superação, né? Como é que se passa isso no nível intraconsciente? No nível intraconsciente, isso se passa da seguinte forma. Na fuga, a atitude intraconsciente é dissociativa. É criado como que um ruído das vozes. As vozes não se afinarão mais. Um fala, o outro não responde, um fala uma coisa, o outro responde outra coisa. Isso é o juiz que deixou. É o juiz que deixou ter a dissociação da intradialética. Igual nós fazemos dialética com as pessoas, e podem ser dialéticas edificantes ou porcas, esse processo intraconscientemente é uma dialética viciada dentro de nós, propositadamente para fugir. Para que a dialética fuja daquilo para a qual ela existe, que é a progressão. Tá? A dialética existe para progredir. Tá? Desde Aristóteles isso. É uma ciência do debate, não para ganhar, mas para progredir. Todas as vozes têm que subir. E isso é a associação dialética, intraconsciente ou não. Intraconsciente ou interpessoal. Então o que acontece? Uma pessoa escapista, ela manipula essa dialética interior dissociando. As partes estão dissociadas. E, ao contrário, a pessoa buscadora, a que está buscando essa progressão, faz questão da progressão porque ela quer encontrar. Ela precisa associar as vozes interiores, de tal maneira que o juiz tem que ser rigorosamente honesto. Ele tem que ponderar as razões para cá, as razões para lá, por elas em si. Tá? É por elas em si. Não permite que elas rixem. Olha como que há um paralelo muito perfeito. Uma estrutura de dialética intraconsciente ou interpessoal. É muito difícil a gente achar dialéticas interpessoais. Muito, muito difícil. A maioria das pessoas está rixando. A maioria das pessoas está dissociando-se. E a dissociação, a rixa, ela é uma expressão da dimensão instintiva da luta. É uma luta perdida. Por quê? Porque ela não vale ser lutada. Entenda? Mas ela afirma a dissociação.
Na medida em que ela afirma a dissociação, está garantido que o encontro não vai vir. Está garantido que eu vou fingir que quero encontrar, mas eu tenho certeza que eu vou girar em falso. Dissociação. Totalmente uma estrutura dissociada. Mais comum que os peixes no mar. O analfabeto funcional, ele é dissociado, aí sim. Completamente dissociado. Ele está fazendo esse jogo dessa manipulação. Sabe um outro nome que tem essa dissociação para o não encontro? Sabotagem. É um esquema chamado autossabotagem. Isso mesmo. É a mesma coisa. Isso é uma expressão mais usada aqui atualmente, etc. Então, sabotou-se. É uma renúncia da liberdade, é uma garantia do não encontro. Eu não vou ver, não vou descobrir a insuficiência minha própria. Tá? Então, esse é um tema bastante importante para se ver essa estrutura do movimento pela atitude. E não tem jeito. Se o movimento é escapista, ele é escapista cognitivo, psíquico, afetivo. A pessoa borra de medo de responsabilidade. Quando o contrário se dá, é buscador. A tendência é que exista uma busca pelo conhecimento, uma busca pela responsabilidade, tá? Uma busca pelos afetos. Veja hoje o imenso volume de afetos desonestos que são trocados. O mercado dos afetos é o mercado que mais tem falsários. Enfim, então, a coisa é bem por aí mesmo. E aí você chega, o que você busca? Pergunte o que você busca. Como é uma coisa difícil para quase todo mundo, porque ninguém está buscando, todo mundo fugindo. Ai, não, eu estou buscando... Sim, o que você está buscando? Exatamente. E aí você vai ver como este vídeo é um complemento do anterior, que versou o meio e o fim. O fim é a busca. E você é só o fim que pode ser métrica. Tá? E fora disso daí, não dá. Tá? Para desenvolver, ou fica fingindo que desenvolve aquela coisa, tal, e etc. O encontro é nobre, o escapismo é vulgar. O escapismo é a dimensão do instinto. Tá? E a busca é a superação do instinto. Supera-se o instinto e aí perquire-se a causa final. Para quê? Enquanto existe o nível meramente instintivo, não há causa final, gente. É só meio. É só meio, é só reação. Fundada no medo, de menininho acuado, medroso. Quase todos os analfabetos funcionais são. Entendeu? É assim mesmo. Bem-vindo à realidade. Até mais.